Bem-vindos ao podcast Conexão.edu. Nosso objetivo é conversar com professores e alunos que moram, estudam e trabalham fora do Brasil. Nosso foco é a educação no exterior de uma forma ampla e abrangente, envolvendo não somente dicas de ensino e pesquisa, mas também as experiências pessoais e dificuldades de viver e trabalhar no exterior. Eu me chamo Rodrigo Serrão e sou professor de Sociologia do Hope College, que fica no estado americano de Michigan. Para abrir o nosso podcast, eu convidei João Chaves. João é historiador, educador e administrador. Ele é diretor assistente de programação no Hispanic Theological Initiative do Seminário Teológico de Princeton e co-diretor do Grupo Internacional de Acadêmicos Batistas. João recebeu seu doutorado em religião pela Baylor University e tem diversos artigos acadêmicos e livros publicados. Seu terceiro livro, chamado Migration of Religion, será lançado pela editora da Baylor University em outubro de 2021. Ele escreveu outro livro, chamado The Global Mission of the Jim Crow South, que será lançado em 2022 pela Mercer University Press. João é natural do Recife e mora em San Antonio, no Texas, com sua esposa e 2 filhos. João, bem-vindo ao nosso início, ao primeiro podcast aqui, Conexão.edu. Obrigado pelo convite, meu irmão. Prazer estar aqui. Deixa eu começar perguntando a você sobre a sua trajetória até chegar aonde está, porque você, como eu li aí, está já com uma história dentro do contexto acadêmico dos Estados Unidos, com livros, com vários títulos e funções, mas não começou assim, né? Então, vamos voltar um pouco lá atrás e vamos rememorar um pouco aqui essa trajetória. O que foi que te trouxe aos Estados Unidos e por quê? Cara, eu sempre me lembro de uma história, eu acho que foi Rubem Alves que disse, quase certeza que foi o Rubem. Perguntaram para ele o que é que ele fez para chegar até onde ele chegou. Ele falou que ele chegou até onde ele chegou porque tudo que ele planejou deu errado. E para mim é algo parecido. Eu vim para cá 20 anos, para cá não, para a Flórida, aqui para cá eu vivo no Texas, não, mas para a Flórida. Fazem 21 anos agora, 21 anos, faz muito tempo. Então, a maioria da minha vida eu vivi aqui, na verdade. Eu tinha 19 anos. E, enfim, vim para trabalhar. Na verdade, eu vim para ficar 6 meses. É aquela história que a gente que estuda brasileiro aqui nos Estados Unidos, né? Há um debate que imigrante brasileiro aqui nunca vem para ficar. É para passar um tempinho para ir embora, mas muitos ficam, né? E continuam com essa história de que vieram para... até às vezes com sincero desejo de voltar para o Brasil, mas acabam ficando porque a vida vai se desenvolvendo aqui. Para mim foi parecido. Eu vim para trabalhar na Flórida, trabalhar na construção. Trabalhei por muito tempo. Logo no meu segundo ano aqui, eu comecei uma empresa, na verdade, uma microempresa. E trabalhei para mim, fazendo contratos, principalmente na área de carpintaria, na área de brick, que eles chamam, que é tipo o asfalto aqui, eu não sei como é que chama no Brasil isso, mas... Tijolo? Não, é tijolo sim, mas é um tipo específico que faz rua assim no chão, né? faz rua, faz calçada, esse tipo de coisa. Então, eu tive uma empresa que faz isso, tive empresa de limpeza, enfim, eu trabalhei uma grande maioria do meu tempo aqui, até eu entrar de volta para a escola, nessa questão assim, de ter meu próprio emprego. E aí, cara, Só uma pergunta, você veio só ou você já veio com família? Eu vim só e casei depois. Tá. Meus filhos nasceram aqui também, nasceram na Flórida, enfim, e então eles tiveram aí, nasceram o quê? Meu filho, o mais velho, nasceu em 2004, então 4 anos depois de eu estar aqui nos Estados Unidos, aí já tinha filho americano, aí pronto, aí o horizonte já muda um pouco, né?
Enfim, então em 2008, eu não sei quando é que foi que aquele furacão que destruiu New Orleans, não esqueci o Ah, nome. foi Katrina. 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 Foi em Katrina. 2005, né? Foi isso? Eu acho que foi. Bom, Deve estar certo. Deve estar certo. Eu tô conectando com o ano que eu vim para o Texas, mas o que começou a fazer essa trajetória acontecer foi o Hurricane Katrina. Quando o Hurricane, morava na Flórida, e o Hurricane Katrina veio e a gente saiu, veio embora para o Texas, porque, enfim, a gente ia ali para Louisiana, mas aí mudou de direção na época, uhum. e a gente continuou dirigindo, veio para o Texas. Eu tinha um cunhado aqui, morava aqui na época, e viemos para Austin, que eu sei que você conhece muito bem também. Uhum. E aí, cara, eu na época tinha ajudado a plantar e estava ajudando a liderar uma igreja brasileira na Flórida, e eu ouvi dizer que tinha uma escola aqui que um brasileiro enfim, um dos administradores lá, que é o Marconi Monteiro, que você também conhece, que é lá do meu Recife. Uhum. Enfim, a gente foi visitar, eu fui visitar, eu falei, não, eu quero ver o que é, que era tipo um seminário, e eu estava, enfim, liderando uma igreja na época. Eu fui lá, conversei com o Marconi, deu uma olhada e tal, e eu decidi, juntamente com a minha família, uh, a vir para cá, para o Texas, para estudar nesse lugar, para depois voltar para a Flórida. Mais um mito de retorno que não aconteceu. Uhum. E voltar para a Flórida para pastorear essa igreja. Enfim, depois que me formei, eu vim em 2008. O que você fez com as empresas lá, com o trabalho lá? Por um tempo, eu tive um sócio que tocou para mim e me dava porcentagem do lucro. Entendi. Enfim, eu fiz isso algumas vezes durante minha trajetória, quando eu estava na escola, para poder continuar a renda. Então, eu trabalhava num trabalho, quando eu fui fazer aqui o bacharel, eu trabalhava estacionando o carro em clube. Eu fiz isso também. Né? O meu cunhado até brincava comigo, porque eu estava estudando teologia, né? Para voltar para ser pastor, ele dizia para mim que eu estava estudando para Deus, mas quem estava pagando a conta era o diabo. É Era engraçado assim. que eu que trouxe esse grupo de valet parking, que é manobrista, para Austin depois, porque Ah, eu é? conheci eles em San Antônio quando eu era estudante lá da BYU. Você trabalhou para o Mike, foi o Mike também, não? Eu O acho pessoal iraniano? O pessoal iraniano, persa? Ah, rapaz, eu com a, sabia disso a há muito. jaqueta vermelha. Essa mesmo, eu já passei muito É. frio naquela jaqueta. Eu trabalhei, inclusive, trabalhei tanto em San Antônio, em clubes, inclusive eu conheci pessoal do basquete, do San Antonio Sim, Spurs, sim, o tal. San Eu Antonio estacionei Spurs, para eles tô sempre lá, sim. e também trabalhei em Austin, Que na legal. Cara, capital. eu acho que talvez se eu soube disso, eu tinha me esquecido. Mas, enfim, eu trabalhava para o Mike, dava para fazer uma grana legal, na verdade, uma grana legal É, mesmo, porque quando você era líder do grupo, e à noite, cara, é. dava para ganhar bem. O único problema que eu tinha raiva do pessoal era que no shopping, quando eu trabalhava no shopping, o tipo era tão constante e tão alto, as gorjetas, que eles ficavam e depois distribuíam uma parte menor. Eles não deixavam você ficar com todo a gorjeta lá Uhum. no shopping, que era para estacionar para ir para o Cheesecake Factory, o restaurante. Sim, não, eu sei, isso aqui, eu trabalhei no Chicken Stack, mas a questão deles, enfim, a gente pode conversar sobre isso para sempre. Eu vou continuar, mas enfim, eu sei essa questão do distribuir a gorjeta diferente, como quando você está no comando, o acordo com o Mike é diferente, então isso informa essa dinâmica. Enfim, Entendi. longa história. Então, eu fiz isso, cara, mas ainda por um tempo continuei recebendo alguma grana da Flórida do meu negócio. Depois do negócio desfiz. E aí, num dia, eu fui para uma conferência, mais um desses que não foi meu plano, com o presidente da universidade e mais um outro pessoal, e aí, conversando com eles, porque aqui ainda existe, principalmente no Texas, em algumas universidades, mas na verdade isso tem crescido desde aquela época, foi 2009, eu acho que aconteceu, essa intencionalidade
em diversificar, né? Então, como um estudante internacional, como um latino-americano, existem certas universidades aqui que têm bolsa para diversificação nesse sentido. Então, o presidente da universidade na época, conversando com um outro administrador da Universidade de Baylor, onde ele trabalhava, conversou com ele, a gente conversou junto, o cara falou para mim, não, vem estudar no seminário em Baylor, que a gente dá uma bolsa. Eu falei, beleza, eu vou mesmo. Aí apliquei e fui, com a ideia de que quando eu me formasse, eu ia voltar para a Flórida. Isso aí já era, então, o mestrado? Já o mestrado. Aí eu fui para o mestrado. Ok. Fiz o mestrado lá por 2 anos, bolsa integral, graças a Deus. Na verdade, a bolsa era para um programa que eles tinham que duravam 3 anos, mas ficou muito comprido. Eu dei uma convencida para um pessoal lá para mudar. E na época eu estava pensando mesmo em me mudar para outro lugar, enfim. Fez sentido para eles e para mim mudar, então eu mudei para esse mestrado diferente, de foco mais acadêmico. E em conversa com alguns professores, eles falaram, rapaz, por que tu não aplica para um doutorado e tal? A gente vê muito potencial em você, acho que você vai ter muito sucesso nesse aspecto. Então, fui mentorado nesse sentido. Então, apliquei para o doutorado em 4 universidades na época e decidi, apesar de recebi várias propostas, mas decidi voltar ou continuar na mesma universidade que estava fazendo mestrado em Baylor, só que não no seminário, mas no departamento de religião, que é no outro lado do campus, e é completamente distinto. Na verdade, enquanto o seminário pretende, ou tem por objetivo formar ministros, né, o departamento de religião não tem essa preocupação e, na verdade, até resiste um pouco essa tendência. Então, existe até um espírito, às vezes, um pouco antagônico entre nessa universidade, entre esses 2 departamentos, o que é muito interessante. Enfim, então fiz lá e durante esse tempo eu também tive fui bolsista na instituição que eu trabalho hoje, o Hispanic Theological Initiative, que é no seminário de Princeton. Enfim, então tive um tempo muito bom lá, uma escola muito boa, um apoio muito forte que eu recebi da escola. Os programas aqui de doutorado mais competitivos, eles oferecem bolsa integral e mais um salário para você estudar, sabendo que é nessa religião, sabendo que é um programa que vai dificultar com que os estudantes trabalhem, porque é muito rígido, assim, o processo é muito, muito pesado. Então, eles também têm... Então, foi muitos recursos. Enfim, eu terminei o doutorado. Ao mesmo tempo, eu esqueci de dizer isso, quando eu estava durante o meu mestrado, eu voltei para ensinar na universidade onde eu fiz o meu bacharel, eu ensinei lá por um bom tempo, até quase o fim do doutorado. E depois eu saí de lá, terminei meu doutorado, e, enfim, durante um tempo abri negócios outra vez, estavam indo bem, inclusive. Aí, quando chegou a pandemia, eu estava aí algumas oportunidades para voltar para a academia, uma delas sendo nesse instituto que eu trabalho, o seminário de Princeton. Eu apliquei, depois de diversas entrevistas, quase, anyway, talvez 6 ou 7 entrevistas, várias delas. Com o pessoal do Hispanic Theological. Com o pessoal, sim, do seminário e da iniciativa. Então, fizeram uma proposta, eu negociei para trabalhar à distância, pelo menos durante os primeiros anos. Então, apesar de eu precisar... A pandemia está abrindo agora aqui, né? Então, minha primeira viagem para Princeton, desde que eu comecei, vai ser em setembro. Então, eu vou em setembro, depois eu vou em outubro. Nas reuniões importantes, eu vou estar lá, mas nós negociamos os primeiros anos que eu estou trabalhando à distância. Então, eu moro no Texas, estou na minha casa aqui em San Antônio agora, mas vou para Princeton periodicamente. Então, essa é basicamente a história, e no caminho as coisas foram acontecendo em termos de publicação, em termos do meu envolvimento com outras instituições. Vamos chegar lá daqui a pouco, mas você, então, é o típico
imigrante que se tornou acadêmico, né? Normalmente, os percursos para chegar aonde você está não é exatamente esse, né? Que você fez. É normalmente alguém que já vem do Brasil para estudar como aluno internacional e aqui, no caso, trabalha informalmente para ter uma renda extra, mas que, de fato, vive a sua vida praticamente dentro do ambiente acadêmico e depois decide, bom, no caso, quem foi financiado pela CAPES no Brasil ou pelo CNPq vai ter que voltar obrigatoriamente, apesar que alguns não voltam, e eu acho que eu vou ter um convidado que não voltou, mas pagou todo, retornou o dinheiro todinho. Mas normalmente volta e vai tentar ser professor no Brasil. No seu caso, não, você veio, como a maioria dos brasileiros vem, e trabalha primeiramente, e depois é que as portas da universidade se abriram, correto? Sim, sim, na verdade, eu não fiz a trajetória, não foi a trajetória que me fez, né? De certa maneira. Mas, enfim, sim, foi basicamente isso. Obviamente que eu sempre tive bem ciente. Eu não sei como isso vai ser relevante para a tua audiência, mas bem ciente de que a minha escolha por me manter na academia é uma escolha de corte salarial, né? Isso talvez seja realidade no Brasil de maneiras que eu não esteja ciente, porque eu estou muito tempo aqui. Apesar de achar que a realidade não é exatamente a mesma, em termos dessa transferabilidade. Mas aqui, na realidade, apesar de ser posições que sejam socialmente respeitáveis e relativamente bem pagas, muitas vezes, para quem tem esse tipo de educação até em doutorado, a entrada na academia é também uma opção por ter um salário menor do que você poderia ter em outras áreas. Então, em todo o tempo eu sei, inclusive eu brincava com o meu orientador de doutorado, dizendo que eu recebi um corte salarial para ser estudante dele, né, porque eu ganhava mais do que ele ganhava quando eu fui ser seu estudante. Então, quando eu deixei a Flórida para minha trajetória acadêmica, enfim. Então, existe essa dinâmica também que acontece para alguns que vêm para trabalhar e acabam decidindo entrar na academia. Essa decisão, muitas vezes, é também uma decisão que é inspirada por um sentido de chamado, de vocação, mas que tem um preço a se pagar no sentido de renda mesmo. Entendi. De fato, essa experiência de trabalhar assim com empresas, no caso você fundou empresas e tal, e tinha pessoas trabalhando para você, de fato é bem diferente da minha experiência. É engraçado que por um tempo eu percebia você como seguindo um pouco o mesmo trajeto que eu fiz até o doutorado. E no doutorado você ficou na Baylor, e eu, na verdade, voltei para o Brasil fazer mestrado, e depois eu voltei para fazer doutorado na Flórida. Mas a BUA, né, que é a Baptist University of the Americas, que foi o seu bacharel, eu fiz ela. Depois o Truett Seminary na Baylor, eu fiz ele. Aí depois eu voltei para o Brasil e você foi para o doutorado. Inclusive você começou o doutorado primeiro que eu. Vamos falar agora então do seu trajeto já na academia, a partir do seu tempo no seminário, porque foi lá que você escreveu o seu primeiro livro, correto? Sim, sim. E que não é algo normal também. Se você pegar os estudantes de seminário, como você disse, ali eles estão preparando para servir a igreja e não a servir a universidade, né? Isso. Então, você foi, principalmente se você é estudante de seminário, não estudante de departamentos de religião, como você foi depois. Então, você escreveu um livro durante o seminário, que eu vou fazer aqui o share da tela, vou compartilhar a tela, para as pessoas verem. Mas, claro, quem está ouvindo não vai ver, mas é o primeiro livro do João, que vai estar aqui. E é Evangelicals and Liberation Revisited.
que é você está fazendo uma revisão acerca desses dois movimentos cristãos, os evangélicos e a teologia da libertação católica, correto? Uhum, uhum. E esse livro foi bem recebido, eu creio. Me fala como é que foi o processo desse livro aqui. Cara, o livro começou, na verdade, na aula de quem está vendo aí a capa, você está vendo que o prefácio foi escrito por Roger Olson, que é um teólogo Isso. aqui dos Estados Unidos. E quando eu entrei no seminário, não sei se você conheceu o Roger, Rodrigo, ou não. Conheci, ele foi meu professor também. Eu também, né? Quando eu entrei no seminário, eu peguei uma aula com o Roger. Ele é basicamente um historiador intellectual historian, como é que fala isso? Um historiador da intelectualidade. Não sei qual seria o termo técnico para o Brasil, mas ele faz história intelectual, na verdade. Né? História dos pensamentos, enfim. E eu peguei uma aula com ele sobre, acho que foi cristianismo e pós-modernidade. Foi a primeira aula que eu peguei com ele. E eu notei que, enfim, muitas dessas aulas, é importante dizer isso, talvez seja também tua realidade, Rodrigo. A grande maioria dessas aulas eu era o único, não todas, mas o único estudante não branco, não branco americano, né, no sentido de, enfim. Então, eu já tinha sido muito influenciado pela teologia da libertação, e nessas aulas, nessa primeira aula, eu tive algumas discussões amigáveis, mas com certa tensão, com os meus colegas americanos na classe, e aí o Roger me chamou um dia e falou: João, olha, eu tenho uma classe que eles chamam de capstone, que é a classe que você toma, o curso você pega no final, só no final do seu programa. Isso, exato. Mas ele me convidou para entrar no meu segundo semestre, porque eu descobri depois por quê, mas enfim, é uma classe que me chama bastante atenção, que era nessa questão de ética social, de cristianismo, e, enfim, ele não ia ensinar essa aula depois de eu me formar, ele queria que eu pegasse essa aula, então eu falei, beleza. Eu fui, peguei essa classe com o Roger e depois eu vim descobrir que, na verdade, o Roger também é ele é muito, como é que a palavra, receptivo à teologia da libertação, mas muitas vezes eu ficava meio constrangido para falar. Ele precisava de alguém que tivesse com ele ali, né? Não precisava, mas gostaria de ter alguém que tivesse com ele ali defendendo, porque é uma escola no Texas, apesar de ser era um seminário batista, apesar de não ser da Convenção Batista do Sul, que é do lado mais conservador do espectro batista, muitos dos estudantes que vão estudar ali são influenciados por uma mentalidade teopolítica mais conservadora. Então, e aí, como a gente lê o primeiro, o Walter Rauschenbusch, eu acho que é um teólogo alemão-americano, Reinhold Niebuhr, a quem Obama falou que foi o pensador que mais o influenciou, enfim, várias pessoas, e lemos Gustavo Gutierrez, que é a teologia da libertação, e obviamente eu estava mais naquele campo, e, enfim, é a discussão entre toda vez que a gente estava discutindo sobre o assunto, me sentia como eu e contra o mundo, né? E eu notei nessas discussões que esses estudantes estavam lendo não a teologia da libertação, eles não estavam lendo fontes primárias, eles não estavam lendo Gutierrez, ou Boff, ou Bonino, ou Rubem Alves, ou muitos outros que podem ser citados, mas eles estavam lendo leituras evangélicas do que a teologia da libertação supostamente era. Entendi. E foi como essa ideia do livro surgiu, na tentativa de falar sobre essa questão, de como, na minha visão na época, mudou um pouco, mas na minha visão na época, existia uma maneira de se harmonizar uma disposição evangélica e uma disposição liberacionista.
mas isso foram 10 anos atrás, quase. Isso. Né? Então, não, só dizer que, de fato, isso, você sair de um seminário com um livro publicado e por uma casa publicadora de renome não é pouca coisa, né? Então, você é auxiliado pelo Roger, eu imagino também. Não, sim, com certeza. Na verdade, a ideia foi dele. Isso foi a tese de... Primeiro eu escrevi a tese de mestrado, ou dissertação de mestrado. Foi o título dela, inclusive. E o Roger falou, olha, isso aqui precisa publicar e tal. Aí ele entrou, enfim, nesse mundo da Wifrin Stock, na época, mas eu acho que até hoje, o Roger está para se aposentar já, mas na época o nome dele era muito forte. E um pedido dele, uma indicação dele falou. Então, eu acho que esse livro fala muito mais sobre a influência e o suporte que eu recebi de Roger do que qualquer tipo de mérito que o livro possa ter. De fato, foi a influência dele. Ótimo. E aí, você sai, depois você entra no doutorado, né? Então, no doutorado, eu queria só que a gente falasse um pouco, agora que a gente está nessa parte de doutorado e questões de pesquisa, quais foram para você, assim, o suporte que você recebeu para que te ajudou para fazer a sua pesquisa no doutorado, que também resultou aí, no caso, são 3 livros, né? A gente vai falar dos 2 que já foram publicados e o terceiro que está para sair. E o quarto também vai se ver nessa veia dessa pesquisa. Então, não são, é o que saiu em português, o Racismo na História Batista. Aí tem o Migrational Religion e tem o terceiro, né? E tem esse, né, que está do Jim Crow. Não, esse foi no seu mestrado. Eu digo, sim. para o doutorado resultou em 3 livros. 3 livros, isso. Um é esse aqui, que foi publicado no Brasil. E, na verdade, esse é uma versão reduzida do que vai sair em inglês agora. No que vem, no caso. Então, é muito, muito parecido. Não precisou de pesquisa adicional para ele. Não. Ok, então esse é a versão reduzida de um livro que vai sair ainda aqui nos Estados Unidos. Vai sair, que é o The Global Mission of the Jim Crow South. Sim. Ok, e aqui o segundo é o Migration of Religion, que é também parte da sua tese de doutorado. Isso. Ok, e o terceiro está para sair pela Mercer University Press. Então, me fala um pouco aí, porque isso aqui é um estudo que você fez que também requereu você ter uma certa mobilidade para fazer pesquisa de campo, né? Sim. Como é que foi esse suporte e como é que foi essa pesquisa? Olha, primeiro, o suporte que eu recebi tanto de Baylor quanto da Hispanic Theological Initiative, para quem eu trabalho hoje, foi, assim, né? Excepcional, cara, excepcional. Assim, eu não... enfim, mais uma vez, como eu falei sobre o Roger, qualquer mérito que eu possa sonhar em ter é dependente absolutamente dessas instituições. E em termos primeiramente as livrarias de Baylor e de Princeton, a biblioteca, que ajudam assim de uma maneira absurda. O librarian é bibliotecário, né? Bibliotecário. A Baylor, por exemplo, tem um bibliotecário só para religião, pelo menos tinha na época, tem, só para apoiar estudantes nessa área. Então, ao invés de você ficar correndo atrás de coisas, foi verdade do primeiro livro também. Você fala, eu quero o assunto, eu quero coisa daqui, eu preciso disso aqui. E o cara vai em volta do mundo inteiro, se não tiver lá na universidade, ele acha a universidade que tem, pede para o cara escanear, pega emprestado. Enfim, você tem basicamente um tipo de auxiliar de pesquisa com doutorado já na frente de você, às vezes, na sua educação, que vai estar só ali provendo materiais. Isso número 1. Isso é indispensável. Além de arquivos, enfim.
eu falo um pouco do outro livro depois, mas em termos desse livro, por exemplo, como você falou, ele envolve, ah, enfim, visitar a igreja em 11 estados, ah, como eu fiz. Baylor me deu uma bolsa na época de $2.500, além do que já me pagavam, além da minha bolsa integral, só para pesquisa. A associação, como é que é? NABPR, Associação Nacional de Professores Batistas, me deu outros, acho que foi $5.000, e a Hispanic Theological Initiative me deu uma bolsa de $25.000, só para pesquisa. Então, tipo, você botar aí 30 e tantos mil dólares para você parar de trabalhar, mesmo, trabalhando, para de trabalhar, viajar e, enfim, ir para arquivo, fazer essa pesquisa. Então, isso me proporcionou não só o tempo e o espaço, mas também as verbas para poder ir para, enfim, para todos os estados que eu fui. Então, por exemplo, em uma dessas viagens eu passei 2 semanas entre Nova York, Boston, Connecticut, enfim, viajando. E aí, nessas igrejas, porque eu fiz também trabalho de arquivo nas igrejas, olhei minutos da igreja, tipo assim, as atas de igrejas de imigrantes aqui, enfim. Então, você tem toda esse apoio que foi indispensável para mim. Sem isso, seria impossível. E muitos outros livros que eu conheço, seria impossível de serem feitos. Então, quando você vê esses livros aqui nos Estados Unidos que tem uma profundidade tremenda, eu ouço, às vezes, muitos imigrantes, inclusive, ou até pessoas de seus países de origem, achando que eles são o reflexo de algum tipo de capacidade individual superior, quando, na verdade, é porque os caras têm verba para investir no pesquisador, não nada a ver. A grana que ajuda a pessoa a ser, praticamente, a se dedicar exclusivamente àquela pesquisa, né? Exatamente, não só a grana, como também a comunidade, como eu mencionei, o bibliotecário, como eu posso mencionar arquivistas que, com uma ligação, não, pode deixar que eu copio tudo aqui. Na verdade, arquivistas é verdade do Brasil também. Na minha pesquisa que eu estou fazendo agora, acabei de ter uma ajuda tremenda dos arquivistas da Universidade Católica de Pernambuco e da Arquidiocese de Olinda e Recife, que eu vou estar visitando em breve. Enfim, arquivistas no mundo inteiro são uma bênção, mas enfim, esse tipo de apoio é um apoio financeiro muito mais do que o reflexo de algum tipo de capacidade individual, que, apesar que eu não quero descartar isso completamente, mas, enfim, muitas vezes existe um tipo de honra que eu vejo em algumas pessoas, no Brasil, principalmente, dada a esses supostos intelectuais internacionais, quando, na verdade, a história não contada é que o que fez com que suas pesquisas fossem tão aprofundadas não é nenhum tipo de diferença entre ele ou qualquer pesquisador nacional, mas é o tipo de apoio financeiro material que está servindo de suporte para essa pesquisa. Isso. Essa é a parte que a gente, às vezes, não entende no Brasil, né? Porque no Brasil, às vezes, a pesquisa está sempre vinculada às agências federais, né? Tanto a CNPq quanto a CAPES, e alguns estaduais, mas aí os estados mais pobres não têm tanto recurso para investir em pesquisa, e quando tem, eles não vão investir, por exemplo, nas áreas de ciências sociais ou humanas, vão investir mais nas ciências duras, que é visto, né, entre aspas, como sendo a ciência real, verdadeira. Então, há um certo também, uma certa seletividade em aonde aplicar o dinheiro. Bom, mas no seu caso, aqui não, aqui você tem muitas agências de caráter privado, vamos por assim, que não é vinculado necessariamente ao governo e que tem interesse em investir nessas pesquisas porque traz reconhecimento à própria fundação ou que investe, mas também que democratiza o conhecimento, vamos por assim.
João, e no caso aqui, você dividiu essa sua pesquisa em duas. Bom, a pesquisa no doutorado foi uma só, mas você dividiu ela depois para publicar em duas partes. Uhum. Por que foi isso? Bom, na verdade, esse livro, Migration and Religion, é a pesquisa que eu queria fazer. Uhum. Mas essa pesquisa, ela depende muito mais uh, de história oral, etnografia, do que do tipo de história que meu departamento, eu sou treinado como historiador, do tipo de história que meu departamento chamaria de história real. Né? Ou seja, enfim, eu não contei isso, mas em Baylor eu também fiz 18 horas crédito, como eles contam aqui, em sociologia, então eu estaria credenciado para ensinar teologia ou sociologia a nível de universitário também. Enfim, é um interesse muito forte dessa metade. Então, para o meu orientador, que hoje é um grande amigo, Doug Weaver, que é hoje ele é o chair do Departamento de Religião de Baylor, ele basicamente falou para mim, João, olha, você quer fazer isso, tá bom, você faz isso, mas é preciso, ele deixou bem claro que era preciso fazer um tipo de história de arquivo mais robusta para poder abrir espaço para poder fazer isso. Basicamente, você precisa provar que você pode ser um tipo de historiador como que nós queremos formar, e depois você faz o que você quiser. Então, a maneira como eu design, como eu estruturei a pesquisa foi em falar sobre as igrejas desse livro, são essas igrejas que eu mencionei, são todas igrejas batistas, foi de estruturar a pesquisa como diferentes fases da mudança de identidade denominacional. Então, eu comecei no século XIX, quando os missionários chegam no Brasil, e aí fui traçando, quando os missionários, né, perdem a autonomia, o controle da denominação nos anos 30, reganham nos anos 40, e aí se tornam transnacionais nos anos 80, em termos de missionários nos Estados Unidos. Já tinha muito antes disso, mas... E aí eu traço, a partir daí, o que acontece aqui nos Estados Unidos. Só que, na minha defesa, o Philip Jenkins, que é aqui nos Estados Unidos, não sei se é quão conhecido ele é no Brasil, Rodrigo. Ele tem os livros, talvez, já traduzidos no português, mas... Nessa era de cristianismo mundial, ele é tido como uma das grandes autoridades aqui, ele foi um dos leitores da minha tese. Tanto ele como um outro acadêmico, que na verdade, ele é um historiador do século XVI, David Whitford, que dá como esclarecimento, da maneira como funciona no meu departamento, você tem que ter 3 leitores internos da sua disciplina, e você tem que ter, no mínimo, 2 leitores de outras áreas para eles poderem servir como um tipo de controle de qualidade. Do século XVI e uma historiadora do cristianismo antigo na minha banca. Enfim, o Jenkins e esse outro historiador do século XVI falaram, isso é muito grande, e não está bem conectado essa história. Isso aí foi, a minha tese, acho que tem umas 400 páginas. O que para a história não é absurdamente grande, mas, enfim. Então, tipo, o Jenkins especificamente me falou, João, você tem que cortar isso em 2 livros. A primeira metade faz sobre religião e raça no Brasil e nos Estados Unidos. E aí você faz o que você quiser com a questão das igrejas imigrantes. E eu comecei a adicionar essas 2 pesquisas. O outro detalhe é que, pelo menos na minha área, Rodrigo, poucas poucas casas acadêmicas, casas publicadoras universitárias, que são conhecidas como consideradas as mais bem de prestígio no meio acadêmico, poucas delas vão publicar dissertação ou tese direto. Existe um pouco de a pressuposição é que a tese de doutorado tem uma audiência, que é o seu orientador e a sua banca. Livros precisam ter uma audiência mais abrangente e, em geral, precisam ser melhores escritos em termos da escrita, do estilo, da estrutura, do que uma tese.
Então, o que eu fiz, eu defendi minha tese em 2017, e aí eu comecei a trabalhar, primeiro no outro projeto, o outro manuscrito ficou pronto, que vai sair ano que vem, ficou pronto antes desse, na verdade, e aí eu terminei ele, consegui um contrato com a Mercer Press, e aí trabalhei nesse outro também, e consegui o contrato com o Baylor Press, que está para sair agora. Então, isso é mais ou menos como aconteceu. Interessante. E muito legal. Eu vou agora mudar um pouco de assunto para entrar na parte de ensino, João, para que a gente possa falar também sobre a sua experiência em sala de aula aqui, porque eu acho que agora você não está mais em sala de aula, porque você está trabalhando como na parte de administração agora do HTI, né, do Hispanic Theological Initiative, mas você deu aula por muitos anos, correto? Como é que foi esse tempo lá e como é que é dar aula aqui nos Estados Unidos? Bom, Rodrigo, eu queria ouvir um pouco da sua experiência também, na verdade, mas para mim, eu ensinei o quê? Uns 8 anos, numa universidade, o que não é incomum no Texas, onde a maioria dos estudantes eram hispanos, mas foi na universidade onde você também fez seu bacharel, Rodrigo, e enfim, uma presença internacional muito grande, que começou como uma escola teológica, mas daí depois expandiu, se tornou universidade e oferece diferentes cursos. A área que eu ensinava particularmente era as áreas no departamento de teologia e Bíblia, e mais como também porque eu tinha um treinamento no seminário e porque meu doutorado era em religião, mas porque eu também tinha um interesse e treinamento na área de sociologia, como eu mencionei, eu também ensinava no que eles chamavam de Departamento de Desenvolvimento Humano, Human Development. Então, tipo, dessas duas, para mim, foram desafios diferentes nessas duas áreas. Eu posso falar sobre isso especificamente, mas em termos gerais, algumas coisas talvez que não sejam muito intuitivas para quem não vive nesse contexto. Uma das coisas que eu me espantei é a dificuldade que estudantes nativos americanos têm em escrever bem e falar bem sua própria língua, principalmente em comparação aos estudantes internacionais. Quando eu comecei a ensinar, eu comecei a ver de maneira mais profunda, eu precisaria refletir mais sobre isso, mas, enfim, eu estou falando aqui off the cuff, como dizem os americanos, quão importante capital cultural, capital social é nessa dinâmica, e a profundidade da conexão entre pensamento e habilidade linguística, no sentido de ler e escrever. Não sei o que eu quero dizer com isso. Na minha experiência, eu passei muito mais tempo tentando, apesar de não ser minha função nas aulas em que eu ensinei, tentando ensinar os meus estudantes nascidos aqui a ser claros em sua escrita e em sua fala, do que eu esperava. Então, para mim, sempre foi não uma alegria, mas sempre foi muito mais fulfilling, muito mais realizador ver o desenvolvimento dos meus estudantes internacionais, que para mim sempre estavam 2, 3, 4, 5 passos à frente dos estudantes nascidos aqui que eu tive. Né? Isso pode ser só questão dos estudantes que foram recrutados pela universidade durante o período que eu ensinei lá. Né? Não quero dizer que isso é uma afirmação sobre todo o contexto. No meu contexto, essa foi uma das coisas que foi interessante. E uma outra coisa que é geral para mim é como um professor imigrante com um acento forte, falando inglês, um acento que eu não... Um sotaque, desculpa.
um sotaque forte falando inglês, um sotaque que eu nem me preocupo em perder, na verdade eu sou orgulhoso dele. Eu tive uma dificuldade especial em ensinar, principalmente em classes da área de sociologia, estudantes homens brancos. E para mim isso foi fascinante, esse tipo de essas interações que eu tive. Então, acho que essas seriam as duas coisas gerais que eu comentaria. Eu sempre foi uma experiência fascinante para mim, eu sempre gostei da sala de aula. Eu não sei se há algo mais que você gostaria de explorar nesse sentido. Não, você teve, tipo, alguma experiência na área educacional superior no Brasil ou só até a escola Não, mesmo? só aqui. Só que hoje Ok. eu gerei na minha função no HTA em Princeton, eu trabalho em uma outra área, uma dos programas que eu gerencio e é o programa de orientação para professores novos, que a gente chama Early Career Orientation. Então, eu tenho tido o privilégio de acompanhar professores que já têm feito isso há 20 anos ou mais, que são os facilitadores das nossas sessões de desenvolvimento profissional, conversar sobre sua experiência na sala de aula com professores que estão começando sua trajetória agora. Então, eu estou, tipo assim, eu ensinava undergraduates, né, que é, né, o bacharel, para, tipo, agora eu estou no lado olhando, né, a formação de pessoas que estão indo ensinar. Então, tem sido uma trajetória gratificante. Quando eu pensei em fazer esse podcast, na verdade, eu conversei com minhas parceiras, que são minhas sobrinhas, Uhum. e a gente, eu tenho uma sobrinha que ela na verdade trabalha para a Secretaria da Educação do Estado da Paraíba, e ela é muito, assim, voltada para a parte de ensino e pedagogia e essas coisas. Então, ela, de fato, tem um interesse muito grande nessa conversa agora, mais do que eu, no sentido de que eu olho mais para a questão da pesquisa e a questão das outras partes da vida acadêmica, apesar de que eu estou ensinando aqui num college, que às vezes as pessoas que estão assistindo não sabem, mas normalmente o college ele é é como no Brasil a gente chama faculdade, eu acho, mas ele é focado no ensino que eles chamam aqui undergrads, que são bacharéis, né? Não chega a ser, não chega a ter pós-graduação. Normalmente, quando o college passa a oferecer pós-graduação, ele muda o nome para university. Aconteceu agora com o Kelvin College, que era aqui em Grand Rapids, aqui em Michigan, e que agora chama Kelvin University, e o Hope College, que é um grande rival do Kelvin College, ainda continua sendo college. E eu acho que não tem muito interesse em mudar para university ainda. Então, assim, você aqui, eu tive experiência na universidade no Brasil e vim para os Estados Unidos para estudar a primeira vez na BUA, né? Que é o seminário que você deu aula, a universidade que você deu aula, e que, para mim, ainda naquela época, eu não cheguei a ver as reformas e a mudança para um novo campus, mas já era, para mim, já mostrava uma estrutura que eu não via no Brasil. Você não tem como muito que fazer esse comparativo em termos estruturais, sala de aula, recursos, tal. Controle de recursos para ministrar aula, ou você foi tudo que você precisava, você tinha acesso? Não, isso é importante, essa pergunta. Eu nunca precisei de mais recurso Bom, nunca me faltou recurso para ensinar. Mas eu acho que a tua pergunta abre caminho para um comentário que eu acho que é importante, que é essa questão de certas universidades, nem todas as universidades aqui oferecem os mesmos recursos, né? Então, até mesmo quando você vai pegar
ou algumas pessoas, quando vão transicionar, fazem doutorado, vão para a universidade, se eles vão para uma universidade num interiorana que tenha 2.000, 3.000 estudantes undergraduates, às vezes eles não vão ter todo tipo de estrutura de pesquisa que eles teriam em outro lugar. Se eu fosse usar a estrutura de pesquisa de BUA para fazer pesquisas onde eu ensinei, eu não teria um apoio para fazer isso. Na época, porque eu ainda estava no meu doutorado, cursando doutorado em Baylor, quando eu estava ensinando, toda a estrutura de pesquisa eu tinha através da Universidade de Baylor, que é fenomenal. Mas enfim, então existe essa questão. Mas em termos de ensino, não. Acho que a estrutura em termos de ensino foi o que eu precisava, até mesmo porque algumas universidades, eu não sei como funciona em Hope College, Rodrigo, o foco delas é ensino tão quase que exclusivamente que até os pré-requisitos para você conseguir tenure, a possibilidade de segurança do trabalho, não são fundamentados em pesquisa, mas sim em ensino ou algum tipo de serviço na instituição. O Hope College, ele tenta balancear um pouco, né? Você não precisa ter mais que uma publicação anual, mas eles esperam que você tenha pelo menos uma anual até chegar ao sexto ano. Então, 6 publicações até lá. Mas eu acho que há colleges que não têm essa expectativa e também eu acho que, especialmente se você tiver num community college, por exemplo, que é um college mais voltado à comunidade mais menos favorecida, né, financeiramente, e que fornece os 2 primeiros anos da educação geral, eles estão, de fato, mais focados na questão do ensino. Aqui é um pouco elitizado esse college, e aí eles têm interesse de engajar estudantes com pesquisa, até porque muitos estudantes que vão para a pós-graduação pelo Hope College já vai com certa experiência também de pesquisa, que aí é importante para eles, para conseguirem a vaga, né? Até para disputar a vaga nessas universidades grandes que tem aqui em Michigan, Chicago. Deixa eu te perguntar, e aí você chegou a ensinar na Baylor, não? Não, eu ensinei no sentido de que eu dei alguns lectures em Truett quando estava fazendo meu doutorado. E liderei alguns seminários de doutorado, que era comum lá, né? Comum para a prática da formação mesmo no departamento. E tive algumas experiências de ensinar no mestrado, no seminário também, mas não um curso de começo ao fim, não, sessões de curso, sim. Então, tive a experiência de sala de aula, mas de planejamento. Isso, mais de planejar, como eu fiz na BUA, de planejar a aula até o último o grading, né, o último nota, não, isso eu não fiz. Entendi. Cara, eu acho que a gente abordou aqui a maioria dos tópicos que eu estava interessado. Deixa eu te perguntar, a gente já está com 56 minutos de conversa. Beleza. Eu queria que você agora, já que a gente agora está chegando ao final, pudesse fazer algum tipo de sugestão, né? Fazer algum tipo de recomendação aí para quem está ouvindo, assistindo. Como eu te falei, pode ser o que você quiser, pode recomendar de livro, a aplicativo, a filme, a série, a documentário, o que você quiser, fique à vontade. Eu acho que como eu entendo a audiência que você está querendo alcançar, o que esse podcast está querendo alcançar, Rodrigo, eu imagino que uma das coisas que eu converso muito com acadêmicos brasileiros ou estudantes
de mestrado no Brasil, que estão querendo fazer doutorado aqui, ou em bacharel do Brasil, estão querendo fazer doutorado aqui, sempre pessoas me contactam nesse aspecto. Talvez você tenha uma experiência análoga a essa, Rodrigo. Enfim, eu sinto uma das coisas, várias que podem ser ditas, eu sinto um receio em entrar em contato com acadêmicos americanos ou instituições americanas para, enfim, iniciar um processo, ou fazer perguntas. Você sente que há um receio dos brasileiros em dos fazer brasileiros, isso? sim. E o que eu sempre digo, ou comumente digo para essas pessoas que querem fazer doutorado aqui, por exemplo, ou mestrado, é que como estudantes vindo da América Latina, mas não só da América Latina, do Brasil, eles vão ser, muitas vezes o que eu vejo é eles se valorizando menos do que as universidades aqui vão os valorizar. Entendeu? Muitas vezes esse receio ou essa abordagem parte de um tipo de visão romantizada dessas instituições aqui e de alguma maneira, distorcida negativamente do valor de estudantes brasileiros aqui. Na minha experiência, eu posso falar isso de outros países também, mas como isso aqui está em português e a audiência, pelo menos em termos da intenção do projeto é o Brasil, na minha experiência, estudantes brasileiros aqui, e não é só minha experiência, eu tive várias conversas sobre isso, trazem um valor tremendo para a instituição, não só para a instituição, como também para os indivíduos, sejam eles professores ou colegas, com quem eles entram em contato. Então, acho que se valorizar nesse sentido, se é o que tem impedido alguma pessoa que ouça isso aqui de aplicar ou de entrar em contato com instituições aqui, seja algum tipo de suspeita de que não há um tipo de preparo, uma adequação para entrar nessas instituições, não é verdade. Isso é mentira que muitos eu já ouvi dizer de si mesmos. Se desvalorizar e supervalorizar as instituições aqui. Eu acho que o que é muito mais vantajoso nesse sentido é saber, ou pelo menos já pressupor, que se você entra numa instituição aqui, ou vem para cá para a instituição, você está agregando um valor tremendo a essas instituições, até como hoje, até em como essas instituições são valorizadas ou ranked, ranqueadas, como é que se diz ranked? Ranqueadas, é. Ranqueadas. Aqui envolve a habilidade dessas instituições em recrutar estudantes internacionais e estudantes de outras etnias, enfim, que não seja da cultura majoritária. Então, acho que essa não é um plano, não é uma estratégia, mas mais um toque, assim, em termos existenciais. Eu acho que seria o primeiro passo, saber que, sim, você não precisa falar inglês perfeito, não. Eles também não falam português aqui, não, e se você falar mais ou menos, eles se viram, para entender também. Eu sei que tem TOEFL, tem tudo isso, enfim. E eu sei que muita gente faz TOEFL, mas ainda fica com um sentimento de passei no TOEFL, mas eu não consigo falar bem, eu não consigo entender bem. E eu já vi casos do pessoal ficar aí no Brasil, enfim, com oportunidade de vir, eu sei que nem todo mundo tem oportunidade, mas com oportunidade de condição financeira de vir, e fica delaying, atrasando a vinda, porque quer falar inglês perfeito, falar inglês perfeito, falar inglês perfeito. Eu estou aqui há 20 anos, até hoje eu não falo inglês perfeito. Enfim, e eu conheço um monte de americano que nasceu aqui, só fala inglês e também não fala perfeito. Entendeu? Então, além disso, a questão de você ver essas universidades como, enfim, posso citar vários nomes aqui, que produzindo grandes acadêmicos, você acha que é porque eles recrutam pessoas que têm uma habilidade acima do comum, quando, na verdade, apesar de que a habilidade é importante, a narrativa mais forte por trás disso é o apoio financeiro que essas pessoas recebem depois que elas entram na universidade, não o tipo de pessoas, indivíduos que eles e elas eram antes de entrar. Entendeu? Então, isso é o que eu acho que eu sempre... Conversas nessa natureza eu tenho tido nos últimos anos
com pessoas que, enfim, não conseguem ou não abordam isso sabendo do seu valor e da sua capacidade, por um lado, da equação, e, por outro lado, acham que essas universidades, enfim, não precisam também desse tipo de estudante, ou que os indivíduos formados por essas universidades já entram com uma capacidade super, quando, na verdade, não é nada disso. Muitas vezes é, mais uma vez, o recurso que se dá depois que esses estudantes entram. Então, mesmo jeito que se deu para eles e elas, vão também estar disponíveis para você. Enfim, então, eu daria mais esse toque motivacional do que algum tipo de estratégia, porque muitas vezes existe a estratégia, mas o pessoal que eu tenho conversado, pelo menos alguns deles, tem esse tipo de receio que vem com um tipo de crença implícita ou explícita na superioridade do que existe aqui e na inferioridade de sua capacidade. Eu acho que isso não é verdade de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Você também está falando, deixa eu ver se eu entendi, mais especificamente a pós-graduação, né? Eu estou falando de tudo, na verdade. Uhum. Eu só conversei com pessoas buscando mestrado ou doutorado. Uhum. Eu imagino que isso possa ser um obstáculo mais undergrad. Eu não sei se a dinâmica de classe também muda quando se fala de alguém vindo para cá fazendo undergrad ou alguém vindo para cá fazendo graduate. É uma pergunta que, enfim, eu não tenho nem bem articulado, pensei nisso agora. Minha pressuposição é achar que quem imagina fazer undergrad aqui geralmente deve, enfim, ter um tipo de experiência de classe que talvez seja distinta de quem entrou na universidade e, enfim, teve uma trajetória e descobriu na universidade que existem esses caminhos. São Isso. essas pessoas com que eu converso mais comumente. Eu acho isso uma observação importantíssima, porque, de fato, há essa tendência do brasileiro, né, de se desvalorizar, de desvalorizar as instituições educacionais no Brasil. Claro que eu conheço agora aqui, eu tenho visto professores agora trabalhando nos Estados Unidos que construíram carreiras no Brasil. Então, isso é um fato novo que eu tenho visto agora, mais recente, a questão da fuga de cérebros. Porém, se você olhar historicamente, os brasileiros que se formaram aqui nos Estados Unidos, que vieram financiados pelo recursos do Brasil, né, pelas agências que eu falei, a CAPES, CNPq, eles retornam e vão trabalhar nas universidades, normalmente nas federais, mas também nas públicas estaduais do Brasil. E não só nos Estados Unidos, claro, você tem pessoas que foram estudar na Europa, na França e também no Reino Unido, e aqui também. Só que, ultimamente, eu tenho visto mais pessoas ficando nos Estados Unidos, e isso tem a ver com a situação econômica e a questão das políticas atuais em relação ao ensino superior e como está sendo o debate acerca da importância da acadêmica, né? E tem sido alguns... eu não quero entrar muito na questão da política, mas tem uma certa desvalorização da intelectualidade, e etc. Mas isso afeta também como os acadêmicos que são, né, no Brasil e também que vieram estudar aqui, pensam em relação ao futuro deles no Brasil, né? A questão da carreira acadêmica, a questão do investimento em pesquisa, a questão de uma série de coisas. Mas eu acho que isso que você falou é importante, porque os brasileiros que eu conheço que trabalham aqui nos Estados Unidos, nas instituições de ensino superior aqui, eles têm, de fato, se destacado, né? Você é um desses que tem, agora já está indo para o seu quarto livro, você tem um histórico já dentro da academia, na sua área de pesquisa, na sua área de influência, e tantos outros que eu conheço e que eu vou trazer aqui para bater papo também. Então, eu acho que nós, no Brasil, temos que nos valorizar, que os brasileiros têm que valorizar a academia no Brasil, mas também entender, como o João falou, que o que faz os grandes
as grandes pesquisas aqui é dinheiro, né? É dinheiro investido, é dinheiro que ajuda a pessoa a, de fato, poder se dedicar exclusivamente àquele projeto. Ótimo, João. Eu recomendo as pessoas a adquirirem seus livros. Eu acho que quem está no Brasil aí e tem algum interesse em entender sobre a história pelo menos dos batistas e dos missionários americanos que foram ao Brasil, esse livro aqui é muito provocador e tem causado um certo burburinho aí nos círculos religiosos, o racismo na história batista brasileira. Eu recomendo esse livro aí. Claro que se você tiver acesso a livros em inglês e gosta dessa área que o João pesquisa, eu recomendo comprar todos os livros dele aí. Mas eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo aqui no YouTube e também nos outros canais os links para os livros do João. E é isso. João, eu quero te agradecer novamente por ser a primeira pessoa convidada a esse podcast, e eu quero te deixar com a última palavra. Obrigado, meu brother. Obrigado aí pelo convite. O bom de ter começado comigo é que agora só pode melhorar. Sorte nessa trajetória, meu irmão. Deus abençoe você e a sua família também. Espero ver vocês em breve em pessoa, agora que a pandemia está talvez melhorando um pouco. É verdade. Tá bom, então. Então, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado mais uma vez ao João Chaves por participar do primeiro episódio do podcast Educação.edu. Obrigado também a todos vocês que ouviram nosso bate-papo. Se você gostou desse episódio, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse episódio com seus amigos. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, em @conexão.edu e em breve também no YouTube. Tchau e vejo vocês no próximo episódio.